Gente, hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do João. Lembrando que nós estamos tendo, esses últimos 2 cultos, a palavra sendo ministrada por seminaristas. Quem são os seminaristas? Para deixar mais claro, talvez. Nós temos hoje um grupo de irmãos da nossa comunidade que estão estudando teologia de forma um pouco mais avançada. Nós temos a nossa Reformar, que é um médico em teologia, e nós temos aqueles que estão estudando ou em seminários fora da cidade ou em faculdades. Então, nós temos entendido do Senhor que eles precisam aprender ainda mais, mas também edificar a comunidade daquilo que eles têm aprendido e se dedicado. E como eu falei semana passada, aqui não é uma oportunidade. Eu chamei a oportunidade para o João Oliveira, agora eu chamo muito João, né? João Oliveira e João Lima hoje, mas a ideia não é oportunidade, a ideia é entender que nós somos família espiritual e que eles têm se dedicado ao estudo em tempo, eles têm se dedicado até mesmo com o valor do seminário, o valor da faculdade, as viagens que eles fazem para São Paulo, tudo isso em prol do reino de Deus. E nós acreditamos numa comunidade saudável, uma comunidade que gera bons líderes. Nós queremos ver nossa comunidade sendo gerada no nosso meio também ótimos pregadores e pregadoras, tá bom? Fica aí o recado às mulheres da nossa comunidade. Nós temos muitas mulheres com muitos dons e aptidões, queremos ouvir mais todos vocês. Então hoje ouviremos o João, e eu tenho certeza que será extraordinário. Gente, o João está na nossa comunidade há muito tempo, conheço o João desde, ele nem tinha barba direito, então para mim sempre é uma alegria poder ouvi-lo, e eu sou um testemunho fiel, eu sou uma testemunha viva daquilo que o Senhor fez no João da Maria. Eu estava com eles antes do casamento, eu estava com eles no primeiro apartamento, eu estava com eles quando eles não queriam mais saber de mim, eu estava com eles quando eles foram para a Irlanda, eu estava com eles quando eles voltaram da Irlanda. Então, realmente, para mim, é uma alegria essa noite poder ouvir o João, o João, o Inteira, e todos nós, que de alguma forma comunicamos, porque isso significa que a comunidade vai avançando. Amém? Sem mais delongas, vamos orar pelo nome do João. Se você pode ter suas mãos aqui à frente. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é um Senhor que cultiva uma família espiritual. O Senhor não nos deu simplesmente uma missão, o Senhor nos deu um povo para pertencer. E sabemos que o Senhor levanta em meio a esse povo homens e mulheres, através da sua graça, que são comunicados pela sua graça, pela sua revelação, a de alguma forma conduzir e instruir o seu povo. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos ouvir do João aquilo que o Senhor tem gerado e falado dentro dele, na mente dele. Pai, nós conhecemos o João, conhecemos o coração dele. E sabemos que o Senhor tem feito nele um homem que sim, é um homem de Deus, é um homem do Senhor, é uma família do Senhor. Que nessa noite o Senhor mais uma vez possa usá-lo e que nós como comunidade possamos ouvi-lo e que a mensagem possa gerar feitos e de alguma forma criar raízes em nosso coração. Assim, Pai, nós abençoamos ele, a Maria, tudo que ele tem, tudo que ele toca, que o Senhor possa guardar na empresa, que o Senhor possa guardar nos projetos e que nessa noite ele seja mais uma vez usado pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Glória a Deus. Dando continuidade, então, à série de mensagens, Cânticos da Alma, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Hoje nós temos essa missão de trabalhar este salmo tão importante a todos nós. Salmo de número 90. O título da mensagem é O Deus Eterno e a Nossa Brevidade. Salmo de número 90, meus irmãos, ele falou isso até mesmo de uma forma experimental, experiencial, durante essas últimas semanas que eu tenho tido essa jornada neste salmo. Ele é como se fosse um espelho. Você vai ver que você vai ler o conteúdo do salmo nessa noite, nós vamos ler juntos, e é como se nós estivéssemos enxergando a nós mesmos. O salmista ele vai fazer justamente essa menção à nossa fragilidade, à nossa pequenez, quanto nós somos breves sobre essa terra. Ele faz primeiro um movimento vertical, a gente vai trabalhar nos primeiros versículos a grandeza, os atributos de Deus que o salmista identifica, e depois, diante de toda a grandeza que o salmista identifica, ele olha para si, ele olha para o seu povo,
E aí a gente é fragilidade. Por isso que nós estamos, então, diante desse salmo que nós chamamos de salmo de lamento. Amém? É um texto um tanto quanto mais extenso ao qual nós estamos acostumados nessa série de mensagem. Nós estamos falando de 17 versículos. Então eu peço a sua total compreensão para que a gente consiga entender a mensagem por completo. Vamos à leitura juntos, meus irmãos? Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves, como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos e vê todos eles. Passamos a vida debaixo de Tua ira e terminamos nossos dias como gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira? Grande é a Tua fúria com o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de Teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Vamos orar, meus irmãos. Olha comigo. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor é bom conosco. O Senhor é um Deus de misericórdia. Nós somos gratos, Senhor, porque o Teu Espírito fala aos nossos corações desde o início desse culto, Pai. Continue a comunicar, Senhor, aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso intelecto, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nós somos seres humanos, Senhor, tão frágeis e pequenos, carentes de Ti, Senhor. Mas nós damos graça, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia. Fale aos nossos corações, que eu não possa, Senhor, aqui nessa noite ser um problema para que Tu se comunique com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, que texto importante, que texto que vai de encontro aos nossos corações. Quem sabe se nós pontuássemos os grandes dilemas da nossa sociedade, talvez o que os psicólogos mais gastam tempo atendendo seus pacientes, talvez nós citaríamos a brevidade dos nossos dias, a fragilidade humana, a dificuldade que nós temos em sabermos e termos a ciência de que por algum momento, em algum dado momento, ano da nossa vida, nós deixaremos de existir. Muito doloroso nós falarmos sobre isso. Nós vemos que isso atinge a todas as esferas da sociedade. Nós vemos jovens, adultos, idosos, tendo dificuldade em abordar assuntos como esses. Dificilmente você vai se reunir com seus amigos, vai fazer um churrasco para você falar sobre um assunto tão complexo como esse. Nós fugimos disso. Nós vemos sim pessoas que realmente estão determinadas e preocupadas a, quem sabe, identificar alguma forma de viverem de uma forma mais sábia, mais coesa sobre essa vida, gastarem os seus dias de uma forma mais sábia. Mas nós não vemos isso com tamanha constância.
Nós vemos muitas pessoas preocupadas assim, com a troca do carro, com a troca da casa, quem sabe com o avanço financeiro. Nós vamos deixando esse assunto de lado. Vamos colocando ele para debaixo do tapete. Eu gosto muito de questionar o meu pai. Alguns conheceram ele ontem, o Sam. Foi preso, inclusive, pelo meu pai agora. Ele é muito comunicativo, meus irmãos. Se você dá corda para o meu pai, ele vai ficar conversando com você, em algum momento você vai ter que cortar ele. E ele vai continuar conversando com você. E aí eu gosto de questionar o pai. Conta a respeito da sua infância para mim. Conta a respeito do que você gostava de fazer, como que você gastava os seus dias quando você tinha a minha idade. E aí ele vai longe. Ele fala que ele era motoqueiro, gostava de andar de moto, que ele gostava de jogar futebol. Hoje o joelho dele não permite mais. Que ele conheceu minha mãe no supermercado, ao qual os dois trabalhavam. Mas no alto da sabedoria, dos seus 62 anos, ele olha para mim e fala: filho, aproveite os seus dias. Aproveita com sabedoria, porque parece que faz pouco tempo atrás que eu estava vivendo tudo isso que eu estou te falando. Mas, meus irmãos, a grande pergunta, o grande questionamento que o Salmo de número 90 ele coloca no nosso coração é: como nós podemos viver de forma sábia? Que pergunta difícil. Como podemos gastar os nossos dias ao qual nós chegarmos lá na nossa terceira idade, olharmos para o nosso passado e afirmarmos: poxa, valeu a pena. Valeu a pena eu gastar a minha existência dessa forma. A grande questão é que com o chegar destes anos, nós começamos a ver a evolução da nossa sabedoria. Nós começamos a nos tornarmos mais sábios, ou pelo menos esse seria o caminho natural das coisas. E nós passamos a perceber que nós somos incapazes, mesmo que com toda essa sabedoria, a mudar algumas realidades do nosso corpo carnal. Nós começamos a identificar que nós somos incapazes de mudar o fato de que o nosso corpo ele se degrada com o passar dos anos e que os nossos dias eles são finitos sobre essa terra. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o autor do Salmo de número 90, o autor é Moisés. Moisés que escreve o Salmo. Dentro do Saltério, o único salmo ao qual Moisés escreve é justamente o Salmo de número 90. Moisés, quando ele escreve este salmo, a vida dele passava por um momento complexo, difícil, doloroso. Ele estava nos seus últimos anos. Você sabe todo o contexto da história de Moisés e você sabe todas as dificuldades que ele passou. Quando ele olhava para o horizonte daquele deserto, ele via todas aquelas pessoas. Ele certamente enxergava a provisão de Deus. Moisés era um cara que olhava para as suas sandálias e não via elas se desgastar, mesmo durante quilômetros e quilômetros andados. Mas ao mesmo tempo que ele percebia as mãos soberanas de Deus sobre a vida dele, ele sentia falta de amigos, quem sabe familiares, pessoas queridas que padeceram por aquele caminho, por aquela peregrinação. Seu coração doía. Certamente a certeza de que os seus olhos avistariam a herança do Senhor, a terra prometida, mas os seus pés não tocariam naquele lugar, ardia no seu corpo. Não foi fácil para Moisés escrever o Salmo de número 90, viver aqueles dias. Então, tal como surgisse a pergunta em seu coração, Moisés brada: quem somos nós, Senhor? Quem somos nós com tamanha fragilidade diante de um Deus que é eterno? Então, Moisés, ele olha para os seus ossos, ele olha para a sua pele, muito possivelmente enrugada, as suas pernas, que já não tinham mais o mesmo vigor de 40 anos atrás. E ele olha: Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem é esse povo? Moisés escreve esse Salmo de número 90 como um grito: Senhor, nos ensina a enxergarmos a Tua grandeza, mesmo diante da nossa pequenez. Algumas ponderações, meus irmãos, iniciais, antes da gente entrar propriamente no texto, é importante. Nós estamos, então, no Salmo de número 90, escrito por Moisés, nos seus últimos anos de vida. O Saltério, como nós percebemos no decorrer dessa série de mensagens, é composto por 5 livros. Nós estamos no 4º livro,
Salmo de número 90 é justamente o livro que vai abrir o livro de número 4. Ele não está ali em volta. Ele é colocado ali justamente porque, ao findar do livro 3, nós vemos a queda da monarquia davídica e o exílio. Um momento muito difícil para aquele povo. Então, o livro de número 4 inicia o Salmo de número 90, apontando que mesmo sem o rei, mesmo sem o templo físico, a soberania de Deus, ela permanecia na palavra. Esse era o contexto. Para que facilite, de alguma forma, a nossa compreensão do texto, por ele se tratar de um texto mais extenso, nós vamos dividir ele em 3 partes. Primeiro, nós conversaremos no versículo de número 1, no versículo de número 2, a respeito da eternidade de Deus. Justamente aquilo que nós falamos lá no início, o salmista ele vai olhar da forma vertical, ele inicia o salmo olhando para o seu Deus. Depois, dos versos de número 3 a 12, nós vamos falar a respeito de nós, da brevidade dos homens. E para findar, então, nós precisamos nos agarrar a alguma coisa, né? Nós não podemos ser daqui tristes hoje. Nós conversaremos a respeito dos versos de número 13 e 17, a nossa esperança. Amém? Amém. Queria que você voltasse seus olhos para o texto. Vamos ler de novo os versos de número 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os mundos nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés aqui, meus irmãos, ele inicia então contemplando o seu Deus. Moisés ele vai iniciar o salmo afirmando que o seu Deus era o seu refúgio. Nós sabemos agora o contexto no qual Moisés escreve esse texto. Então, ao Moisés dizer isso, que o Senhor era o seu lugar seguro, era o seu refúgio, nós sabemos que o Deus de Moisés, ele não era o seu refúgio somente nas horas boas. Não era somente nas horas de paz, de tranquilidade, aonde dava tudo certo. Não. O seu Deus era o seu refúgio nas horas mais complexas, mais dolorosas. E certamente, durante toda aquela jornada de 40 anos sobre aquele deserto, ele precisou muito que o seu Senhor fosse o seu refúgio. Em muitos momentos, Moisés precisou dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor, eu só tenho a Ti, Senhor. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu lugar seguro. É o mesmo Moisés que vai escrever o livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso de número 27, você não precisa abrir. E ele vai afirmar: o Deus eterno é o seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam. Meu irmão, eu não sei qual é a sua circunstância. Eu não sei se você passa por um momento feliz, tranquilo, onde tudo tem cooperado para dar certo, ou se talvez sua vida está um caos. Está dando tudo errado. Mas quando nós lemos o Deus eterno é o seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam, nós descansamos. Nós descansamos. Você tem a quem recorrer. Você não precisa se desesperar e talvez tentar achar na sua conta bancária o seu refúgio. Você não precisa talvez se desesperar e talvez encontrar na força do seu braço, no seu intelecto, não. Você tem a quem recorrer. O seu Deus é o seu refúgio. A tradução do original para a palavra refúgio, ela vai nos trazer a ideia de paz, lugar seguro, esconderijo, segurança. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Recorra a esse Deus que é o seu lugar seguro nas horas ao qual você se sente desesperado, aonde talvez você ache que não tem mais saída. Ele sempre estará ali. Como um dia exaustivo de trabalho, aonde quem sabe você fracassou em tudo que você tentou. Chegou em casa e pensa que talvez era melhor que você não tivesse saído. E aí você pensa: nossa, eu só queria a minha casa, eu só queria as minhas coisas, eu só queria a minha família. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, o nosso lugar seguro, onde nós identificamos nele o nosso descanso.
O salmista ele continua no verso de número 1 a declarar: Ele sim é o meu refúgio ao longo das gerações. O nosso Deus, Ele não cuida somente de nós. Ele cuidou dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Ele cuida de nós, Ele é fiel a nós. E Ele sempre cuidará, Ele sempre será fiel. Ele é o nosso refúgio ao longo das gerações. Nós não podemos, meus irmãos, viver da mesma forma a partir do momento que nós lemos o verso de número 1 do Salmo de número 90. Nós passamos a viver os nossos dias sem temer, sem ter medo. Porque independente da circunstância, independente do momento, nós temos o nosso Deus. É muito interessante quando nós avistamos as crianças correndo pela igreja e por muitas vezes nós ficamos aflitos referente ao futuro, diante de tantas notícias, calamidades, nós pensamos: o que vai acontecer no futuro? Não há um cristão dele. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio de geração em geração. É Ele quem cuida das próximas gerações. É Ele quem cuida das crianças, da nossa comunidade e de toda a terra. Nós podemos descansar. O próprio Moisés, ele aponta para uma história de vida ao qual, desde o seu nascimento, eram as mãos soberanas do Senhor que o carregavam, o livrando da morte, o conduzindo para ele ser usado por Deus para libertar o povo do Egito. Dentro de toda aquela peregrinação do deserto, Moisés ele escreve que o seu Deus era o seu refúgio, de geração em geração, de forma experimental. Ele experimentava isso no seu dia a dia. Amém? Verso de número 2, o salmista ele inicia enaltecendo a eternidade de Deus. Ele declara: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Certamente, meus irmãos, aqui a gente às vezes encontra um pouco de dificuldade em conceituar a respeito da eternidade. Nós sabemos que o nosso Deus é eterno, mas sabemos também que esse é um atributo de Deus que Ele não comunica a nós. Nós não, nesse corpo carnal, nós não conseguimos identificar a eternidade em nós. Mas de uma forma até mesmo simplista, mais didática, para que possamos compreender, se nós pegássemos um referencial de 1000 anos, e desses 1000 anos nós diminuíssemos um ano, nós passaríamos a ter, obviamente, 999 anos. Porém, se nós mudássemos esse nosso referencial e falássemos a respeito da eternidade, e diminuíssemos então este mesmo um ano, qual seria o resultado? A eternidade. A partir disso, meus irmãos, nós identificamos que um Deus eterno ele está aquém do tempo. A passagem do tempo, as múltiplas transformações que acontecem no decorrer dos anos, elas não são capazes de atingir ao nosso Deus, ao Deus eterno. Nós servimos a esse Deus que está além do tempo, aquém do tempo, acima do tempo. 12 ele vai dizer: o tempo habita em Deus, mas Deus não habita no tempo. E se nós entendemos, meus irmãos, que nós servimos a esse Deus eterno, nós vemos primeiramente o sustento da nossa fé. Nós vemos a nossa fé sendo fomentada. Nós temos segurança a respeito do nosso futuro. Nós não tememos mais o dia de amanhã, porque o nosso Deus é o Deus eterno. As condições da igreja de Jesus sobre essa terra, da comunidade mosaico, é o Senhor, o Deus eterno que cuida. Se entendemos isso, nós descansamos. E é identificando que o nosso Deus é eterno, é que nós nos dobramos diante de tamanha grandeza. Nós somos obedientes.
É somente um Deus eterno que é capaz de presentear os seus filhos com a eternidade. Tozer, então, ele continua: de eternidade a eternidade, tu és Deus, disse Moisés no seu estudo. Desde a distância invisível até a distância invisível, seria outra forma de dizer isso, mantendo a fidelidade às palavras que Moisés utilizou. A mente olha para trás no tempo, até que o passado distante desvaneça. Volta-se para o futuro, até que o pensamento e a imaginação caiam de exaustão. E Deus está intacto em ambos os extremos. Não há nada, meu irmão, que você faça, cavoque no passado, se esforce, gaste a sua mente, que você encontrará algo nisso de Deus. Nem mesmo o maior esforço de ir até o futuro, você encontra o seu fim, porque o nosso Deus, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Nós servimos a esse Deus eterno, por isso nós podemos descansar. E é a partir desse momento, então, meus irmãos, que o salmista, ele identifica tudo isso do seu Deus, da grandiosidade do seu Deus. E aí que ele começa a olhar para ele. Ele começa a olhar para a sua fragilidade, ele começa a olhar para a sua pequenez, ele começa a olhar para os breves dias que ele tinha sobre essa terra. Então, a partir de agora, nós passaremos a conversar a respeito da brevidade do homem, os versos 13 a 12. Por ser uma película um pouco mais extensa, conforme acharmos necessário, nós vamos voltando em alguns versos. Tá? Moisés, ele então, no verso de número 13, ele vai identificar que a sentença que existe sobre nós, sobre a raça humana, é o próprio Deus quem dá. Se nós voltarmos alguns livros para trás, nós chegaremos ao livro de Gênesis, onde todos nós sabemos que a partir do capítulo 1, Deus, ele cria o mundo. Ele cria os animais, ele cria a terra, as águas, as aves, e ele cria o ser humano, a pessoa de Adão e de Eva. Mas é a partir do capítulo de número 3 que nós passamos a identificar que a história ela é manchada pelo pecado. Todos nós somos atingidos. Nós, reflexos de Adão, somos atingidos pelo pecado original. E é no capítulo de número 13 aonde Deus, ele dá sentença à serpente, ele dá sentença à mulher. E quando ele sentencia o homem, no verso de número 19, ele diz: pelo suor do seu trabalho obterá alimento, pois foi feito no pó, e ao pó voltará. Moisés, quando ele escreve o Salmo de número 90, ele aponta para a sentença do Éden. É o nosso próprio Deus que sentencia a gente, a nós seres humanos. Meu irmão, minha irmã, somente o nosso Deus é o que Ele é. Somente o nosso Deus é o grande eu sou. Nós somos pó. Nós retornaremos ao pó, logo nós somos pó. É o próprio Deus que concede a vida a nós, o dom da vida a nós. E é somente Ele que é capaz de tirá-lo, conforme sua sabedoria, sua soberania. Amém? Ele continua então no verso número 4: para ti 1000 anos são como um dia que passa. Ele relembra os primeiros versos, ao qual ele lembra que o seu Deus, ele é eterno, que o seu Deus cuida dele de geração em geração. O tempo, como nós vimos, jamais foi uma limitação para o nosso Deus. Mas mesmo assim, no ápice da nossa ansiedade, nós queremos agir da nossa forma. Nós queremos que seja do nosso tempo, nós queremos que seja do nosso jeito. Nós quase que queremos comprar um relógio para Deus, porque Ele está atrasado, Ele não me ouve. Nós somos ansiosos mesmo diante de um Deus que é eterno. Se nós compreendemos, meus irmãos, que para o nosso Deus 1000 anos são como um dia que passa, nós descansamos
É no tempo dele, é do jeito dele, é da forma dele. Não é do nosso jeito. Nós confiamos na sua sabedoria, na sua soberania. Se nós compreendemos esse fato, isso deve bastar para a gente. O nosso Deus, Ele não se esquece dos seus filhos, Ele olha para nós. E é a partir daí que o negócio começa a afunilar, meus irmãos. O salmista ele vai começar a trabalhar então a respeito da nossa fragilidade, de forma mais específica, vai colocar luz à fragilidade humana. Nos versos 5 e 6, ele vai dar alguns exemplos ao qual ele compara a nossa fragilidade, a brevidade dos nossos dias, com alguns acontecimentos da natureza. Ele inicia o verso de número 5, comparando a nossa fragilidade a uma enchente. Há uma enchente que, com uma chuva torrencial, inunda a cidade, leva tudo, leva todos, e nós não conseguimos nos programar, nós simplesmente vemos tudo ser levado. Se você talvez tiver a oportunidade de conversar com um irmão que teve a infelicidade de ter sua casa inundada por uma enchente, muito possivelmente ele vai te relatar situações parecidas com: não deu tempo de salvar nada, não deu tempo de levantar os móveis, não deu tempo de levantar os eletrodomésticos, simplesmente peguei eu, minha família, uma muda de roupa e fugi. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Nós somos frágeis. Qualquer coisa nos leva. Os nossos dias são breves. Nós precisamos encarar esse fato. Há 5, 6 anos atrás, nós estávamos no meio de uma pandemia. Quem um dia imaginou passar por uma pandemia? Todos nós fomos atingidos de alguma forma. Talvez não de fato com o vírus, mas talvez com as notícias, ou com algum familiar, algum amigo, algum conhecido que foi. A pandemia ela não fez acepção de pessoas, eram idosos, eram jovens, eram esportistas, sedentários, foram todos. E esses somos nós, meus irmãos. Nós não temos muito tempo de nos programarmos. Nós constantemente tentamos achar alguma forma de esticarmos os nossos dias, mas nós estamos diante dessa grande verdade. Depois o salmista ele vai fazer menção ainda, na minha versão, a grama que brota, floresce, murcha, seca. Em outras versões você pode encontrar relva no lugar de grama. Aqui ele vai trazer para o contexto do Oriente Médio, onde logo pela manhã a relva ela nasce e como um orvalho ela está verde e vibrante. Mas logo com a chegada do sol escaldante da tarde, ela murcha e seca. Assim é a nossa vida. A relva em crescimento, talvez nos nossos 15, 20, 25 anos, onde nós não temos tantos dilemas a resolver, onde podemos trabalhar infinitamente, nós queremos conquistar, avançar, não há nada que nos pare, nós achamos que nós somos invencíveis. Mas logo essa relva começa a florescer. E aí talvez os 25, 30, 35, 40 anos, nós conseguimos identificar o mesmo vigor que tínhamos com os anos que se passaram, mas talvez começamos a agir com mais sabedoria. Colocamos freio em alguns projetos, talvez necessários. Outros nós montamos estratégias um pouco mais eficazes. Mas talvez quando a gente encontra a plenitude e achamos agora o caminho está certo, é só ser trilhado, nós vemos a relva murchando e secando. E esse é o fim das nossas vidas, dos nossos últimos dias sobre essa terra. Não existe, meu irmão, posição social, condição financeira, não existe planejamento, não existe tabela no Excel que você faça que consiga resolver o dilema da nossa fragilidade.
Gastamos muitas vezes a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, para projetos sem propósito. Nós olhamos para o nosso gastar dos nossos dias, para a nossa vida, para aquilo que estamos nos propondo a fazer, e nós nos entristecemos, porque realmente não tem sentido. A forma com que nós vivemos certamente aponta para onde é que está a nossa segurança, para aquilo que nós amamos, aonde mora o nosso coração. E Moisés começa a pensar a respeito disso, talvez tentar encontrar algumas causas. Por que somos tão frágeis? Por que nós temos um Deus tão poderoso, eterno, imutável, e nós somos tão frágeis? Então nós temos quase que uma subdivisão dentro dessa qual nós estamos trabalhando, que é os versos 7, 8 e 9. E aqui a teologia ela é extremamente clara, meus irmãos. A nossa situação de sofrimento e brevidade, elas não são arbitrárias. Não há nada que façamos. Você pode sair daqui depois do culto, você pode correr para o lugar que você quiser, você pode talvez conversar com quem você quiser, você não vai resolver o dilema da fragilidade humana, da brevidade dos dias sobre essa terra. Mas por que isso? Porque nós somos reflexos do pecado, nós somos pecadores. Todas as esferas da nossa existência, elas foram corrompidas lá desde o pecado original. E nós sabemos que um Deus que é santo, e o nosso Deus ele é santo, ele não suja as suas mãos do pecado. É por isso que no verso de número 8, nós vamos ver Deus dando atenção aos seus filhos e a estes pecados. Primeiro, lá no verso de número 8, acompanha comigo, ele vai trabalhar a respeito dos pecados de forma individual, quando ele cita nossos pecados. Depois, ele vai trabalhar de forma plural, não somente um, mas todos. E por último, até mesmo os secretos. Não há nada, meu irmão e minha irmã, que faça mudar o fato que o seu Deus te conhece melhor que você mesmo. Tem como você esconder nada desse Deus. A nossa vida, quando nós olhamos para esses versos, nós começamos a identificar que ela jamais será perfeita. Olha o verso de número 9. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias como inimigo. Às vezes nós questionamos para alguém: como está a sua vida? Está tudo bem? E a pessoa responde: está tudo certo, não tem dilema, a família está com saúde, eu tenho trabalho com tanto sonho, com tanto comer. Mas nós, meus irmãos, quando nós nos deparamos com a realidade do Salmo 90, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós sabemos que isso é inatingível a nós, seres mortais. Nós não teremos uma perfeição de vida, uma utopia de vida por completa sobre essa terra. A grande verdade é que a instabilidade e as incertezas nos rodeiam até o final dos nossos dias. É muito interessante porque muitas vezes, alguns que conhecem o meu trabalho, enfim, eu saio da minha casa de manhã e eu não sei o que está me esperando. Então, pode ser que tenha uma bomba lá me esperando, enfim. E às vezes eu chego atordoado em casa, preocupado, triste, e aí a minha esposa que me conhece, ela olha para mim e fala: amor, aconteceu alguma coisa, né? O que você tem? Como é que você está? Conta para mim. Eu sempre falo a mesma coisa para ela, eu falo: amor, um dia nós estamos na montanha, o outro dia nós estamos no vale. Quando nós estamos lá na montanha, não quer dizer que nós ficaremos para sempre naquele lugar. E quando nós estamos no vale, certamente também não precisamos imaginar que permaneceremos naquele local para sempre. Portanto, meus irmãos, a grande questão é que nós não podemos conjecturar uma vida 100% perfeita, nós vamos nos frustrar.
Certamente os nossos dias sobre essa terra, Deus deseja que sejamos felizes, alegres, conquistamos, avançamos. Mas também tem outros dias que são permeados por dor, tristeza, frustrações, desânimos. O salmista ele vai continuar, meus irmãos. Vocês estão assustados? Estão brigando comigo, tá? Por favor. Mensagem muito difícil. No verso número 10, o salmista ele vai trabalhar a respeito da expectativa de vida humana. Ele vai dizer, vamos ler novamente? Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Sabemos, meus irmãos, que toda a ciência ela se esforça, ela avança para tentar esticar a expectativa de vida humana e a gente consegue perceber isso na prática. Hoje nós temos pessoas que vivem 80, 90, 100 anos de forma relativamente tranquila e estável. Mas nós temos uma certeza que a sentença divina lá do Éden, a ciência jamais conseguirá alterar. Essa não há o que façamos que consiga alterar. O salmista ele afirma que mesmo até os melhores dias são cheios de dor e sofrimento. E aí, meus irmãos, quando chegar dos 60, 70, 80, é dor de cabeça, é dor nas costas, é idas ao médico, é remédio, é cirurgia. E essa é a nossa realidade. Enquanto nós estamos com esses nossos corpos mortais, mas passageiros, esse é o nosso caminho natural, exceto se nós tivermos voltar antes. A grande pergunta que nos fica, então, eu preciso passar algo para você, meu irmão, de forma prática. Talvez você está ouvindo isso e está falando, não, eu vou amanhã, eu vou pegar meu carro, eu vou para o meu trabalho, meu calendário está cheio de coisa, é família, é os dilemas. Mas é a partir do verso número 12 que nós começamos a ver isso de forma mais prática. Talvez aqui nós nos encontramos no pico da montanha do Salmo de número 90. Como viver da forma adequada, meus irmãos? Aprendemos que nós somos frágeis, que o nosso Deus é eterno, imutável, poderoso. Mas é no verso número 12 que o salmista vai afirmar: ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor. Em outras versões, ensina-nos, Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, meus irmãos. Nós precisamos suplicar ao nosso Deus que Ele nos ajude. De forma mais prática, Spurgeon, ele vai trazer 4 pontos para talvez nos ajudar nessa noite, trazer mais luz a nós nesse pensamento, para como nós consigamos buscar essa sabedoria. Primeiro, buscar sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas sim a de Deus. Tire os seus olhos, meus irmãos, das coisas deste mundo, das coisas que se degradam. Olhe para a eternidade. Olhe para o nosso Deus. É nele que nós encontramos a sabedoria. Nós identificamos tudo que o nosso Deus, Ele é, os seus atributos, e muitas vezes nós corremos para as coisas desse mundo. Logo depois do dilúvio, Deus ele afirma que nós somos inclinados para o pecado. Se nós não suplicarmos a ajuda desse Deus, nós vamos correr para o pecado, nós vamos correr para as coisas desse mundo. Segundo, aplique o coração a isso. Não sabedoria mental meramente, e sim sabedoria moral. Não meramente teórico, e sim prático. Coloque o coração nesse negócio, meu irmão. Fuja um pouco das teorias, só da parte teórica, cognitiva. Vamos para a praticidade. Coloque o coração, se derrame aos pés de Deus e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, ensina-me.
Terceiro, busque-a imediatamente. Não espere o findar dos seus dias. Nós não sabemos os nossos próximos dias sobre essa terra. Comece imediatamente. E quarto, busque-a constantemente. A sabedoria, meus irmãos, é um eterno exercício ao lado do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é supremo em sabedoria. É a Ele que nós devemos consultar diariamente. Seria esse talvez um lugar inalcançável? Seria talvez nós estarmos falando de algo ao qual nós somos incapazes de alcançar como seres humanos? A grande verdade é que se nós olharmos para as nossas forças, para a nossa capacidade, para o nosso intelecto, sim, somos incapazes. Sim, nós não conseguimos. Mas é a partir do momento, meus irmãos, é que nós olhamos para esse Deus e nós falamos assim: Senhor, sem ti eu não consigo. Me ajude. Eu imagino Moisés olhando para a sua incapacidade física, nos últimos dias da sua vida, e falando: Senhor, somente com a minha força, somente com o que eu tenho aqui ao meu dispor, impossível. Eu preciso de ti. É por isso que o verso de número 12 ele declara: ensina-me, Senhor, ajuda-me. Esse lugar, meus irmãos, ele não é um lugar para as pessoas cheias de ego. Esse lugar não é um lugar para aqueles prepotentes. Esse lugar é um lugar de humildade, aonde nós identificamos a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa sem o nosso Deus. Nós somos insuficientes para encontrar sabedoria nesse mundo sem a ajuda do nosso Deus. Talvez aqui, meus irmãos, nós estejamos diante de uma das orações, de umas súplicas mais bonitas da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos. É dessa forma, com humildade e vulnerabilidade, que nós identificamos a nossa incapacidade diante de um Deus perfeito. Carta de Tiago, capítulo 1, verso número 5. Tiago ele vai dizer: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao Deus generoso e a receberá. Meu irmão, se você analisar a sua conduta, os seus dias que se passaram, e você talvez não encontrar a sabedoria vinda do alto, nós temos um Deus generoso. Nós temos um Deus misericordioso. Peça a esse Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 1,5. Durante essa semana, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao Deus generoso e a receberá. Lembra que o Spurgeon falou: coloque o coração no negócio também. De forma prática. Comentário de João Calvino, nesse mesmo verso, vai dizer: a mais estúpida e vergonhosa é a nossa estupidez em nunca compreender o curto prazo da nossa vida. Mesmo aquele que é mais habilidoso em aritmética e que pode entender e investigar com precisão e exatidão milhões de milhões, é, no entanto, incapaz de contar 80 anos de sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, independente se nós somos doutores, mestres, se nós acessamos inúmeras faculdades, talvez estudamos com os melhores professores, se nós não nos dobrarmos, nos humilharmos diante desse Deus, não há conhecimento teórico, não há nada que faça com que nós conseguíssemos identificar a brevidade dos nossos dias, a fragilidade dos nossos dias. Nós somos incapazes de contar 70, 80 anos da nossa existência. Por isso, nessa noite, nós precisamos suplicar ao nosso Deus que nos dê essa consciência para que possamos viver com sabedoria. Amém?
entrando para a última parte, nós vamos falar a respeito da nossa esperança. E glória a Deus, porque nós temos esperança. Certamente, meus irmãos, Moisés, o banimento da entrada da terra prometida, da herança que o Senhor tinha para o seu povo, era algo que machucava o seu coração. Era algo que doía no seu peito. Era como se Moisés e o seu povo fosse considerado indigno de entrar naquele lugar. Números capítulo 14, verso 23, vai dizer: jamais verão a terra que jurei a dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo ouvirá. Isso ardia no coração de Moisés. Por isso que no verso de número 13, ele vai falar: por quanto tempo mais, Senhor? Até quando te demorarás? Moisés não estava mais suportando. No verso de número 15, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Senhor, nós estamos aflitos. Foram dias e dias desse deserto, de muita dor, dias complexos, difíceis mesmo. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Mas é a partir do verso de número 16, que mesmo diante de todo o castigo de Deus para aquele povo, por conta de tantos pecados no decorrer daquela jornada, Moisés decide começar a se apegar aos cuidados de Deus por aquela gente, por ele e pelo seu povo. Moisés certamente, meus irmãos, não sabia do advento, da chegada do Messias como nós temos hoje, com as informações que nós temos a respeito de Jesus. Moisés não tinha talvez todas essas informações que nós temos. Ele clamava por uma misericórdia, uma intervenção do seu Deus para o plano terreno, para as coisas dessa terra, para trazer um certo tipo de consolo para o seu povo. Então Moisés ele vai terminar o Salmo de número 90 olhando para frente, olhando para o horizonte. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Ele aponta para as próximas gerações, que nossos filhos vejam a tua glória. Moisés não sabia ainda como o seu Deus responderia ao seu clamor. Ele só conseguia dizer: volta-te para nós, Senhor. Tenha compaixão dos teus servos. E o Deus de Moisés respondeu, meus irmãos. Não imediatamente. Não no contexto do deserto. E não, muito possivelmente, da forma como que Moisés imaginava, conjecturava na sua cabeça. Séculos depois, o Deus de Moisés respondeu com o seu próprio filho. O Salmo de número 90, meus irmãos, ele aponta para a cruz. Ele aponta para a nossa esperança. Ele aponta sim para seres humanos frágeis, breves sobre essa terra, mas que foram lavados pelo sangue do Cordeiro Santo. É na cruz que nós encontramos a nossa paz. Nós conseguimos identificar que através do sacrifício vicário de Jesus, nós passamos a não depender mais de nós mesmos, mas nós dependemos daquilo que Jesus já fez por nós. É na cruz que o Eterno ele entrou na história. Aquele que não conhecia a morte, ele a conheceu por amor dos seus filhos. Aquele que nunca pecou recebeu sobre si a ira que o próprio Salmo de número 90 escreve. E se o Salmo de número 90 nos lembra que nós somos pó, o nosso Deus ele morre, ressuscita e promete que vai retornar para que nós pudéssemos reinar com Ele, com corpos glorificados. A nossa esperança nunca foi controlar o tempo.
A nossa esperança, ela nunca foi, talvez, evitar a velhice ou a morte, por mais que muitos gastam dias e dias com isso. A nossa esperança, meus irmãos, é o Deus eterno que nos presenteou com a eternidade. Aleluia. Se talvez para esse mundo gastar os dias de forma sábia é olhar para esse plano terreno, nós cristãos afirmamos que sabiamente é nós gastarmos os nossos dias aos pés do nosso Deus. Glória a Deus, nós temos esperança, meus irmãos. Nós temos a esperança abençoada. Não há mais por que você ter medo. Não há mais para que você ter medo da morte, das doenças, da fragilidade do seu corpo. Nós temos a esperança abençoada. Glória a Deus. Algumas breves aplicações, meus irmãos, caminhando para o final. Primeiro, pare de viver como se essa vida fosse tudo. O Senhor nos presenteou com a eternidade. Meus irmãos, não há problema em você conquistar, avançar, dar um conforto para a sua família. O problema é nós nos apegarmos a isso, colocarmos o coração nessas coisas. O nosso Deus, Ele deseja que nós vivamos bem, felizes, alegres. Mas nós necessitamos identificar que nele há algo infinitamente melhor do que qualquer outra coisa dessa terra. Segundo, faça de seu Deus o seu refúgio. O lugar, meus irmãos, aonde nós buscamos a nossa segurança, aonde, quem sabe, é aonde nós identificamos o nosso abrigo, revela onde está o nosso coração, revela quem é o nosso Deus. A nossa segurança não está na nossa saúde. A nossa segurança não está no nosso dinheiro, na juventude dos nossos dias. Não, a nossa esperança está no nosso Deus. Terceiro, o Evangelho muda a nossa relação com a morte. Glória a Deus. A cruz, meus irmãos, ela olha para a morte como um inimigo derrotado. Nós não precisamos mais ter medo, nós não precisamos mais ficar aflitos diante disso. Certamente a morte, ela sempre será dolorosa a nós. Nós temos dificuldade em lidar com isso. Mas a morte, meus irmãos, a partir de Jesus Cristo, ela deixou de ser definitiva. Nós temos esperança, meus irmãos. Você pode se alegrar, mesmo diante da sua fragilidade, da brevidade dos dias sobre essa terra, porque o nosso Jesus Cristo, Ele já venceu a morte. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Apagar a luz. Queria convidar você, meu irmão, nessa noite. A refletir sobre o que nós falamos e analisar os dias ao qual você tem gasto sobre essa terra. Meus irmãos, eu olho para essa comunidade e eu vejo amigos. Eu olho para vocês e eu desejo que nós estejamos com 60, 70, 80 anos felizes porque valeu a pena. É difícil
difícil, meus irmãos, eu sei que a jornada é complexa. Eu sei que muitas vezes dá vontade de largar o ar. Mas vale a pena, meus irmãos. Vale a pena gastar os dias nos pés desse Deus. Esse Deus eterno, esse Deus imutável. Queria orar com você nessa noite, meu irmão e minha irmã, pedindo para que o Senhor nos traga consciência dos nossos dias, pedindo para que o nosso Deus nos dê sabedoria, que saibamos contar os nossos dias. Ore comigo. Senhor, nós não somos nada diante de Ti, Senhor. Nós somos carentes da Tua presença. Carecemos do Teu amor, da Tua bondade. Quando nós olhamos a nós, Senhor, nós olhamos e vemos corpos frágeis, limitados. Nós suplicamos, Senhor, esteja conosco. Fale aos nossos corações, nos ajude a olhar para a eternidade, Pai. Não para esses dias que se findam tão brevemente, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá esperança. Porque ao olharmos para nós, Senhor, nós nos alegramos porque nós temos a Ti, Jesus. Nós temos a esperança abençoada porque Tu já venceste a morte. Não há nada que possamos temer, Jesus. Porque Tu se entregou por amor dos Teus filhos. Obrigado, Jesus. Essa comunidade é apaixonada por Ti, Jesus. E nós declaramos que nós desejamos gastar todos os dias da nossa existência aos Teus pés. Não há nada mais que faça sentido se não estarmos diante do Deus eterno. Nós te louvamos, Senhor.